Olá pessoal, bom dia pra vocês. Eu, Ivan, aqui mais uma vez. Nosso momento de reflexão, né? Nosso momento de conversa. Lembrando que esse vídeo também vai pro YouTube, né? Então quem quiser me seguir, procura lá Ivan Ferreira, tá bom? No YouTube. Mas o mais importante é a gente trocar uma ideia aqui sobre as coisas da vida, né? Sobre o que acontece na minha, na sua vida, porque nós seres humanos somos seres extremamente complexos, né? E eu vim falar hoje, gente, de uma coisa que ninguém gosta de passar, mas que é necessário passar na vida, que se chama problemas. Né? Problemas todos nós temos, né? Eu tenho, você tem, o outro tem. Desde o mais pobre ao mais rico tem problema. E uma das características do problema é que você ultrapassa os problemas que a vida nos oferece, né? E assim, nós temos problemas de todas as ordens, né? Financeira, espiritual, amorosa. E é engraçado também quando o ser humano, ele, meu Deus, quando não tem problema, ele caça problema, né? Então assim, mas por que que nós vivemos, por que que a gente tem problema na vida? Você já parou pra pensar? Principalmente você que é religioso, né? Você que é da igreja, você que faz parte de igreja. Muitas pessoas, eu acho muito interessante essas religiões neopentecostais, né? Que promete pra você que você vai ter a vitória, que você vai crescer, que Deus está com você. E é verdade, Deus está com você, você vai ter a vitória. Mas não existe vitória sem luta, né? Mas a questão aqui é a seguinte: qual é o benefício dos problemas na sua vida, na minha vida, né? Bom, a gente precisa parar para pensar que antigamente, vamos falar de um contexto cristão agora para a gente poder entender um pouco toda essa história, né? Antigamente, não sei se vocês se lembram, os mártires, os santos da igreja, os mártires, eles morriam em nome do evangelho, né? Ou seja, naquele tempo não era fácil ser cristão, assim como hoje também não é, né? Existem alguns países hoje aí, eu não me lembro direito quais são, nessa aula eu fugi, mas existem países aí que se você disser que você é cristão, você morre, você é maltratado. E naquele tempo era pior, porque se você dissesse que você era cristão naquele tempo, você era jogado para os leões, que nem Daniel. Você era extremamente perseguido pela sua religião. Porém, uma característica daquelas pessoas dessa época, que eram cristãos, que eram jogadas, que morriam até mesmo de cabeça para baixo, crucificadas de cabeça para baixo, uma das características dela é que elas não fugiam do problema. Mesmo morrendo ali, elas enfrentavam até o final. Só que os tempos mudaram, as coisas ficaram modernas, né? Hoje em dia você vive num estado laico, onde você pode professar a sua fé sem teoricamente ter nenhuma perseguição, pelo menos nessa da morte, né? E o fato é que, me desculpa a sinceridade, mas se criou uma cultura de cristãos fracos. Desculpa a sinceridade, muitas pessoas aqui vão. Né? É que as pessoas não comentam, mas. Eu não sei nem até. Mas enfim. Se criou uma raça de cristão fraco, gente. No sentido de que se eu entrar pra igreja, eu acredito que Deus vai me dar bênção, que Deus vai me dar vitória, que eu vou crescer na vida, que vai ser uma bênção, que vai ser tudo de bom. Mas ninguém para pra pensar que Jesus disse que não seria fácil, muito pelo contrário, ele disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo, que é uma coisa mais difícil do mundo, e me siga. Jesus não disse para você que você não teria problema. Jesus também não disse para você que você ia permanecer no problema. Mas também, Jesus não disse para você que você não ia ter que lutar. Você já parou para pensar? Então assim, hoje em dia existe uma geração de cristãos que querem ser cristãos por todos os motivos. Porque querem ficar famosos em nome em nome do evangelho. Porque, enfim. Mas eu sinto que hoje falta um pouco da essência do cristianismo nesse sentido. De abraçar a fé e de você acreditar em Deus, mesmo que a situação esteja assim, a pior das piores das piores. Eu digo isso porque eu acompanhei durante um bom tempo, gente. Todo mundo sabe que eu fui parte da igreja. Agora eu não tô indo porque eu tô trabalhando muito. Mas eu cantei na igreja. Eu fiz parte da Renovação Carismática Católica. Eu vi o crescimento da Renovação Carismática Católica.
E eu me lembro que naquela época, em mais ou menos 97, que eu tinha 15 anos, a renovação carismática ela não era muito bem aceita pela igreja ainda. Tanto que os grupos de oração, eles aconteciam dentro dos salões da igreja católica, não aconteciam nem na igreja. E naquela época, a igreja ainda estava meio assim, por causa das questões dos dons e carismas, né? Por causa das questões dos dons. Ah, oração em línguas na igreja católica, como esse negócio. Mas de repente um povo católico que coloca lá baixo, bateria, guitarra. Era uma transformação no contexto de igreja católica. Onde se vivia tudo aquilo e eu vivi uma boa parte daquilo. E eu me lembro que era uma época que o padre Marcelo Rossi tinha um programa na Rádio América de meia hora. Depois ele cresceu bastante por causa da renovação carismática. Mas naquela época ele era conhecido o único padre carismático naquela época. Foi quando saiu lá a música Erguei as Mãos e Dai Glória a Deus. Quando você via que o padre pulava. Toda essa história eu acompanhei. Porque eu começava na igreja, eu comecei em 97. E por incrível que pareça, o grupo de oração que eu participava na época, que era o Bálsamo Jovem, é que tá doendo minha mão, tá, gente? No grupo de oração que eu participava na época, acontecia na igreja. Mas os padres eram... O padre da minha época, que eu não vou falar o nome aqui, ele era da Teologia da Libertação. Os padres da Teologia da Libertação não acreditam muito no espiritual, né? Eles têm uma outra filosofia, que acreditam na transformação social da igreja. Então eu me lembro que naquela época, gente, os padres, eles não permitiam. Então o que se fazia? O núcleo do grupo de oração, ele se reunia uma vez por semana para interceder. Foi nesse contexto que eu cresci na igreja. Veja bem, olha só, aí eu percebo como é interessante como Deus me moldou nesse sentido. Porque quando eu entrei no grupo de oração, eu não entrei na música, não entrei cantando. Eu entrei participando do Ministério de Intercessão, onde nesse ministério eu fiquei 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, aconteciam formações, eu fazia parte de formações, eu fazia parte de retiro. Eu estava inserido naquele contexto de renovação carismática, onde tinha uma formação maior. E eu me lembro muito bem que os padres não permitiam. Então o que os servos faziam? Eles se reuniam nesses núcleos, nas suas casas, e eles intercediam para que o padre permitisse que a renovação carismática, que o grupo de oração acontecesse. E eu me lembro muito bem, gente, que era uma época em que a renovação carismática não era aceita pela igreja e até de certo momento ela era perseguida. Só que o que era interessante era o seguinte: quanto mais dificuldade tinha, mais se orava. Se orava pelo padre, se orava pela igreja, se orava pelos bispos, se orava pelo batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo é a essência da renovação carismática católica. E era nisso que nós acreditávamos na época, e é o que acreditamos hoje. Até que veio lá o Papa João Paulo II, deu lá o joinha dele para a renovação carismática. Logo em seguida a igreja foi se abrindo mais aos dons, a igreja foi se abrindo mais aos carismas. Só que eu percebo que acontece, às vezes, não com todo mundo, por favor, não estou generalizando, tá bom? Mas eu percebo, às vezes eu encontro hoje servos do grupo de oração, de alguns grupos que fizeram parte comigo, pessoas que fizeram missão comigo, né? Naquela época, gente, só pra gente poder contextuar e entender tudo direitinho, eu fazia parte da comunidade Toca de Assis. Eu tava quase entrando na comunidade. E como o carisma da comunidade Toca de Assis era cuidar dos pobres, a gente fazia o quê? A gente levava comida para os pobres na rua. Era um momento de evangelização muito gostoso, muito delicioso mesmo. Eu me lembro até que eu passava por algumas dificuldades na minha família nessa época em que eu fazia parte da Toca de Assis. E eu comprei o livro da Luzia Santiago, Sofrer Sem Nunca Deixar de Amar. E foi uma época muito construtiva para mim, porque quando a gente saía pra rua pra gente levar comida pros pobres, a gente descobria que os pobres eram nós, não eles.
Eles talvez fossem pobres apenas fisicamente falando, né? Mas voltando ao contexto, senão eu vou dar uma fugida básica aí. Foi nesse contexto que eu me lembro que eu comecei na Renovação Carismática Católica. A gente orava pelo padre, a gente orava pelo bispo, a gente orava pelos evangélicos também. Porque afinal, a gente orava pelo batismo do Espírito Santo. E a gente começou a orar, deu tudo certo. O Papa João Paulo deu um joinha dele, a igreja começou a se abrir aos dons e carismas. De repente você começou a ver que as missas começaram a ser mais animadas. As missas, gente, eu me lembro, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu me lembro que eu cantava aqui numa comunidade aqui próximo. Gente, dava o que fazer pra se conseguir colocar uma música animada na missa, gente. Olha, a gente fez um verdadeiro contexto. Eu me lembro que na época a gente tinha que pegar, a gente usava um livrinho Cantando a Libertação, que era o livrinho da Sebes. A gente pegou esse livro, colocamos em paralelo com o livro Louvemos ao Senhor e fizemos uma missa animada. Mas o padre falava bem assim pra gente, renovação carismática que não pode. E era uma época muito legal, gente, porque quanto mais perseguição você tinha, mais você queria. Mas aí o que aconteceu? A igreja foi se abrindo aos dons, a igreja foi se abrindo aos carismas. E a renovação carismática hoje é uma realidade na igreja. E eu percebo, sabe o que hoje? Eu percebo que a gente criou, depois de toda essa luta da renovação carismática para ser perpetuada dentro da igreja católica, a gente perpetuou um grupo de pessoas, veja bem, algumas pessoas que correm atrás de cura, correm atrás de libertação, e quando não correm atrás de libertação, correm atrás da cura. E vivem todo o seu processo de evangelização, cura e libertação, cura e libertação, cura e libertação. Sendo que, por favor, alguém me corrija se eu estiver errado, a pregação do evangelho ela tem que ser assim: eu conheci a Deus, me capacitei dentro da minha realidade de ministério, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso evangelizar. Independente da sua condição, se você é pobre, se você é rico, se você tem, se você não tem. Uma vez que você foi chamado por Deus, você é chamado a evangelizar, a pregar aquilo que se diz que é a boa nova do evangelho. Gente, pelo amor de Deus, me desculpa, mas assim, o que acontece? Eu tenho uma pessoa, um amigo meu, gente, eu conheço ele há anos, do tempo que eu fazia vocação na Toca de Assis, que eu fazia caminho vocacional na Toca de Assis. Naquela época ele passava dificuldade, hoje ele passa também. E toda vez que você procura ele, que você vai falar de alguma coisa de evangelização, ele parece aquele ursinho que fala: ó céus, ó vida. Será que esse evangelho que a gente está pregando? A gente precisa de povo consistente, povo de fé. Eu me lembro de um vídeo que eu vi do DJ Alok visitando a África e de uma mulher que ela tava com uma blusa amarrada. Ela tava com fome. Desculpa. Mas ela acreditava em Deus. A gente não passa metade do que esse povo passa, gente. Muita gente vai lá e mete mal no espiritismo, né? Mete o pau no espiritismo, fala que o pessoal do candomblé da Umbanda cultua o capeta, cultua o demônio. Só que engraçado, gente, me desculpa a sinceridade, povo cristão, mas assim, eles têm orgulho dos orixás que eles têm. Isso é uma vergonha para quem é cristão. Eu digo isso para pastor, digo isso para padre, para coordenador de grupos de oração. É uma vergonha para nós. Sabe por quê? Porque se eles têm orgulho dos orixás deles, dos espíritos que eles servem, dos espíritos que acompanham eles, e quem é que trabalha direto com o chefe, com Deus? É um povo dodói? Que vive cheio de problema? Que faz ao contrário daquilo que Jesus disse? Que é deixar o fardo para ele caminhar? Ou muito pelo contrário, você pega o fardo dos seus problemas e... A gente precisa começar a repensar o que é ser cristão na nossa época de hoje. Porque a gente está criando uma geração de cristãos fracos. Cristãos que só sabem correr atrás da vitória. Desculpa se o que eu tô falando aqui pra você não tá te agradando. Mas é o que eu vejo. E alguém precisa falar, sabe por quê? Porque não dá pra você ficar aqui o tempo todo no Facebook,
você vai receber bênção, você vai receber graça, você vai receber vitória. Eu vou lá orar pra você no monte e transmitir aqui no Facebook e não falar a verdade pra você. Você é uma pessoa de oração? Você tá atrás de vida de bênção, de vitória? Sim. Amém. Olha, que Deus te dê toda a bênção e toda a graça do mundo. Que Deus te dê riqueza financeira e espiritual. Mas que depois de tudo isso, você coloque as sandalinhas e vá pregar o evangelho. Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Tem um monte de gente que precisa aí, ó. Um monte de gente que precisa de Deus. Povo católico. Eu falo especificamente com o povo católico da Renovação Carismática Católica. Vamos orar, gente. Vamos orar. Vamos fortalecer as perninhas e vamos evangelizar. E outra coisa, hein? Só pra gente fechar esse vídeo aqui, pra não ficar muito extenso, porque já ficou extenso demais. Mas assim, ó. Povo católico. É fácil orar dentro do aquário. É fácil você pregar dentro de aquário. Ou seja, o que eu quero dizer é fácil você evangelizar dentro da igreja. Vai evangelizar fora da igreja. Você sabe qual que é a melhor maneira de evangelização? Gente, eu vou contar aqui só pra gente poder fechar rapidinho. Quando eu era da igreja, eu me lembro que na época que eu fazia parte da intercessão, eu conheci um menino, um amigo meu. A gente chegou até a estudar junto. E ele era uma pessoa que a irmã dele não conseguia evangelizar ele. Não conseguia falar de Deus pra ele. Então, ela falava que toda vez que ela ia falar de Deus pra ele, ele saía, ele brigava com ela. Enfim, todo aquele contexto que a gente já conhece, né? E eu fiz amizade com ele porque a gente começou a estudar na mesma escola. Então, todos os dias eu voltava com ele. Então, olha que interessante, eu voltava com ele, a gente vinha conversando. E eu ia às vezes até a casa dele. E a gente ficava conversando até altas horas da noite. E dentro de todos os assuntos a gente falava de Deus. Daquilo que Deus fazia. Daquilo que Deus podia fazer. Quem era Deus pra mim naquela época? Sabe o que aconteceu? Uma coisa que eu nunca imaginei que acontecesse. Esse menino participou de um encontro de jovens. E eu vi. Esse menino chegou em mim, depois desse encontro de jovens, me deu um abraço e me disse, valeu. É isso, gente. Você quer falar de Deus? Quer pregar com eficácia? Não precisa de microfone não precisa vir aqui no Facebook, aqui não. Vem também, pode vir. Pra isso que o Facebook tá aqui. Mas ó, fala de Deus no momento que você estiver conversando, sem julgar. Gente, não precisa falar de pecado não, porque todo mundo sabe que você é pecador, que eu sou pecador, todo mundo sabe, né? Pra que falar dos pecados dos outros? Não. E nem fala do diabo também, porque muita gente vai lá pregar o evangelho e vai falar do capeta. Nossa, se você não se converter, você vai descer direto. Não. Fala de Deus. Daquilo que Deus fez na sua vida. Daquilo que Deus fez na sua história. Olha, da onde Deus te tirou. Você que está me vendo aqui hoje, o que foi que Deus fez por você? Da onde foi que Deus te tirou? Vamos dar uma olhadinha lá atrás? Porque às vezes a gente é tão ingrato com Deus, né? A gente cobra tanto de Deus e a gente fala eu quero. Ah, Deus me dá. Ah, porque Deus não olha pra mim. Ah, é porque eu, filho, a ovelha negra de Deus, que Deus não... Mas a gente não olha o que Deus fez pra gente lá atrás, né? Da onde Deus tirou a gente. Do cativeiro que Deus tirou a gente, né? E o mais importante, Deus te deu duas coisas, a vida e a inteligência. Por isso que Deus não interfere direto na sua vida. Por isso que Deus não vai lá e faz as coisas acontecer como uma mágica. Porque o mais importante, a essência você já tem. Você já tem a vida que só por si já é um momento de gratidão. E você tem a inteligência, você é uma pessoa inteligente, capacitada. Para de ficar com o espírito de vitimismo acreditando que você não é nada, que você não é ninguém, que todo mundo é melhor que você. Você percebe que não é Deus. Deus não disse isso. Deus disse que você é incapaz? Não, muito pelo contrário. Olha, veja, olha a pedagogia de Deus, gente. Ó. O que a Bíblia diz?
Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Mas você pode perceber que nessas 3 frases que Jesus disse, tinha o quê? Uma ação. Ó, para mim receber eu preciso o quê? Pedir. Para que alguém abra a porta para mim eu preciso ir lá e fazer o quê? Bater. Para mim poder encontrar alguma coisa eu preciso procurar, tem uma ação. Ou seja, ó, que interessante, não é uma espera daquilo que Deus vai te dar sem você se mexer. É aquela velha história, né? Põe o pé que Deus te dá o chão. As coisas não vão acontecer na sua vida se você não acreditar e não se mexer. Mas, como eu dizia, os problemas que acontecem na minha vida, na sua vida, na nossa vida, eles são para nos fortalecer. Para que você, cristão, tenha testemunho de vida. E Deus muitas vezes permite isso, sim, para te provar também, para provar se você é uma pessoa de fé. Mas Deus ele permite isso justamente, sabe para quê? Para te moldar. Para fazer de você uma pessoa melhor. Para fazer de você, para fazer da sua evangelização uma pessoa mais eficaz. Porque como é que você vai evangelizar falando daquilo que Deus fez na vida do outro? Não. Não que Deus precise colocar dificuldades na nossa vida para que a gente, né? Não. Mas Deus ele permite os problemas para você porque ele sabe que você tem a capacidade, lógico, junto com a ajuda dele, de sair desses problemas. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o quê? Tirar da nossa visão todo esse espírito de vitimismo. Ah, eu não posso, não consigo. Ai, tadinho de mim. Não. Segunda coisa, você precisa colocar o pé para que Deus coloque o chão, acreditar em Deus. Terceira coisa, mesmo que você esteja pelado, mesmo que você tenha a água cortada, a luz cortada, sem internet, perdido a sua casa, fala do amor de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Chega de uma geração de cristãos fracos que só procuram a Deus pelos benefícios que Deus pode dar. Isso é uma relação de capitalismo. É uma relação de interesse. E essa relação com Deus não cola. Deus, lá no Salmo... Eu não lembro que salmo que é. Salmo 90 diz o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas veja, olha que interessante. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele não disse que ia dar nada em excesso para ninguém. Mas ele também prometeu que nada te faltar. Acredite nisso. Deus quer te moldar.